Guitar. Esta é bem fácil, não é mesmo? Guitar, guitar. Violão ou guitarra. Qualquer uma destas duas traduções. Guitar. Um verbo, o verbo to drink, que já apareceu para nós na unidade 8. O verbo to drink. Beber ou tomar. Verbo to drink. Mais uma palavrinha, palavrinha cold. Cold. Esta é nova para nós. Significa frio. Também pode ser com frio. Ou até mesmo, se você estiver falando de enfermidades, resfriado. Mais adiante teremos exemplos onde você vai usar a palavra cold com este significado de resfriado. Então, guitar, violão ou guitarra, to drink, um verbo, beber ou tomar, e a palavra cold, frio, com frio ou resfriado. Bem, ainda temos mais algumas palavras, mas vamos fazer uma breve pausa e já voltamos. Até já! Unidade 12, os advérbios de frequência. Continuação. Bem, não vou dizer continuação parte 1 porque eu creio que seja possível concluir. Vamos lá. Nós estávamos vendo então o vocabulário e a última palavra que vimos foi a palavra cold. Frio, com frio ou resfriado. Próxima palavra é a palavra late. Late. Late significa tarde ou atrasado. Late, tarde ou atrasado. A próxima é a palavra there. There. Essa palavra também já apareceu na unidade 6. There. Lá, aí ou ali. There. There. Bem, próximo temos novamente um verbo. Vamos revisar este verbo que apareceu na unidade 9. É o verbo call. To call. O verbo to call significa chamar. Telefonar. Ou ligar. Chamar, telefonar ou ligar é o verbo to call. O verbo to study, precisaremos dele também, apareceu na unidade 1, estudar. O verbo to wash. Wash. Este verbo, o verbo to wash, apareceu para você na unidade 4, lavar. Então, vamos revisar. Late, tarde ou atrasado. There, there, lá, aí ou ali. Call, ou to call, chamar, telefonar ou ligar. Study, to study, estudar. E o verbo wash, to wash, lavar. Temos mais alguns. Um verbo novo
verbo to pay. Pay. To pay. Esse verbo significa pagar. Depois, uma palavrinha bem conhecida, book, livro, mother. Essa palavra tem TH. E este TH tem som de Z. Mother. Mother. Essa palavra apareceu também na unidade 8. Money. Uma palavra nova. Bill. Conta. Você tem alguns bills para pagar este mês? Em inglês, a palavra bill significa conta. E a palavra cabelo? Hair. 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 Cuidado para não confundir com o pronome oblíquo de she. She, her. Oblíquo e também possessivo. She, her, her. A pronúncia da palavra cabelo é hair. Hair. Bem, to pay, pagar. Book, livro. Mother, mãe. Bill, conta. E hair, cabelo. Vamos ver alguns exemplos? Então, nosso primeiro exemplo será she is never at home. She is never at home. She is never at home. O nosso sujeito aqui é a palavra she. O nosso VP, nosso verbo principal, é o verbo to be, o verbo ser e estar. Então, a sua forma conjugada is. Conforme eu disse anteriormente, quando você usa um advérbio de frequência com um dos dois verbos do grupinho, o verbo to be, ser e estar, ou o verbo can, poder e conseguir, a posição correta do advérbio de frequência é aqui, imediatamente após o verbo. A tradução literal é um tanto estranha. Ela está nunca em casa. Mas, para você que já estava acostumado com isto, por exemplo, she is not old. Ela é não velha. Você sabe que você faz uma adaptação aqui e em português nós falamos ela não é velha. Da mesma forma que o tradicional hot dog. Hot dog. Esta é a palavra quente e esta é a palavra cachorro. Então, na verdade, o que está escrito aqui é quente cachorro. Mas nós brasileiros, sabendo já disto, fazemos a nossa adaptação e traduzimos cachorro quente, ela não é velha, e o mesmo ocorre aqui. Ela nunca está em casa. She is never at home. Vamos ver mais um exemplo. They are always late. Novamente, o nosso VP, o nosso verbo principal, é o verbo to be. Portanto, o advérbio de frequência fica após o verbo. Eles estão sempre
atrasados. Você também poderia traduzir assim: eles sempre estão atrasados. Mas, em inglês, a posição correta do advérbio de frequência, quando o nosso verbo principal é do grupinho, é imediatamente após o verbo. They are always late. Mais um exemplo. I am usually there. I am usually there. I am usually there. Eu estou normalmente lá. Ou ainda, eu normalmente estou lá. I am usually there. Vamos apagar este quadro. Vamos ver outros exemplos. Agora com um verbo do grupão. We often watch TV in the evening. We often watch TV in the evening. We often watch TV in the evening. Lembre-se, quando o seu VP, o seu verbo principal, é do grupão, a posição correta do advérbio de frequência é exatamente no meio, entre o sujeito e o verbo principal. We often watch TV in the evening. Nós frequentemente assistimos televisão à noite. Mais um exemplo. He sometimes plays his guitar. He sometimes plays his guitar. He sometimes plays his guitar. Ele, às vezes, algumas vezes, toca o seu violão, a sua guitarra, o violão dele. His. Seu, suas, seus e suas, desde que eu queira dizer dele, quando pertence a um homem, quando pertence ao pronome reto he. A palavra sometimes é o nosso advérbio de frequência e o nosso verbo principal está aqui, é do grupão, portanto, usamos o advérbio de frequência no meio entre o verbo e o pronome reto. Mas lembre-se que essa palavra, a palavra sometimes, ela também pode ser usada na frente do sujeito. Nós poderíamos ter dito sometimes he plays his guitar. Mas isto você só pode fazer, essa flexibilidade só acontece com a palavra sometimes. Com os demais advérbios de frequência, always, usually, often e never, não podemos ser tão flexíveis. Correto? Então temos que obedecer àquela regrinha anterior. Ou seja, vamos revisar. Se o nosso verbo principal é do grupinho, to be ou can, usamos o advérbio de frequência imediatamente após o verbo. Se o nosso verbo principal é do grupão, todos os demais verbos, colocamos o advérbio de frequência no meio, entre o sujeito e o verbo. A exceção é a palavrinha sometimes. Vamos ver mais um exemplo?